viajar? Para onde? Pela primeira vez o Vamos Viajar começa a mostrar para vocês imagens de um outro país. Agora nós vamos para a França. Ai, vamos para Paris? Não, isso vai ficar para outras ocasiões. Nós vamos para uma cidade histórica que existe a 850 quilômetros de Paris e muito próximo da região de Marsella. Nós vamos para Avignon. Mas o que fazer em Avignon? Avignon foi sede do papado num período no século XIV. Nós vamos conhecer um pouco dessa cidade histórica. Lembrando que Avignon está situado às margens do rio Ródeno, um rio de umas águas limpíssimas. Aliás, lá na França, as águas são assim muito cristalinas, até por questões muitas alimentadas pelos degelos da montanha também. E tem a ponte que foi construída ali ao lado de Avignon, que parte dela já foi destruída, mas que é interessante a gente olhar as muralhas de um lado, parte da ponte do outro, e tudo vai aguçando a nossa curiosidade sempre para conhecer o que é que reserva um passeio como esse. Tivemos uma guia que mora lá em Avignon, chamada Carol, até que fala bem o português e dá para colher muito das falas dela, porque assim as informações são mais corretas de tudo aquilo do local. Então ali na entrada ela já nos falou um pouco da história da cidade, que nós vamos ver juntos. Este ponte é muito famoso porque quando foi construído no século XII, era a única ponte que atravessava o rio Rhône. Aqui é o rio Rhône. A única ponte que atravessava o rio entre a cidade de Lyon, mais para norte, entre Lyon e o mar Mediterrâneo, era a única ponte. Então, graças por essa ponte, a cidade conheceu prosperidade, porque tinha que pagar para atravessar o ponte. Agora fica roto, quebrado, porque foi destruída por cheios do rio Rhône. Mas quando foi construído no século XII, a ponte era completa, tinha 22 arcos. Como é possível 22 arcos? Porque o que você vê no outro lado é uma isla. Aqui o rio Rhône tem dois braços e o ponte originalmente cruzava o primeiro braço, cruzava na isla e outro lado. Era uma ponte muito importante porque era também uma fronteira entre dois diferentes territórios. No outro lado da ponte você pode ver uma fortaleza entre os árvores. Você vê? Você vê? Isso era a fortaleza do rei da França. No outro lado da ponte era o reinado da França. Mas aqui Avignon não era parte da França. Aqui era o condado da Provença, um território independente da França, entre França e Itália. E então, quando atravessava a ponte, ficava em outro país. E por essa razão que o ponte, que os papas, quando não podiam ficar em Roma no século XIV por razões de segurança, Roma estava cheio de conflito, tinham que deixar Roma. E como Avignon não era parte da França, erigiram Avignon para ficar. Então, lembrando que a principal atração de Avignon é o Palácio dos Papas. Nessa ocasião, então, da nossa igreja de 1309 a 1377, ali foi sede dos papas. Deixaram o Vaticano para estar em Avignon. Nesse período, 9 papas passaram pela igreja. Os primeiros foram legítimos. Depois, através de uma cisma que houve na nossa igreja, teve um período em que a igreja teve 2 papas, até que se restaurou novamente a unidade. E Avignon guarda todas essas histórias. Então é interessante estar lá, colher mais algumas imagens, mas ainda fora das muralhas, porque só ali já era encantador e esse desejo de aguçar a nossa curiosidade é muito interessante. E além do Palácio dos Papas, uma outra atração de Avignon é a Ponte de Avignon ou a Ponte Santo Benezer. E é uma lenda muito bonita que fala da construção dessa ponte, desse menino que teve o sonho de que deveria se construir uma ponte.
Claro que não acreditaram no sonho de um menino e o desafiaram a carregar um grande bloco de pedra para iniciar a construção. Inexplicavelmente, ele conseguiu levar o bloco até o local. Aí, dado a essa crença, construíram a ponte. Hoje ele é considerado um santo no local e na ponte tem até uma capelinha dedicada a Santo Benezé. A guia Carol também nos falou um pouco disso, muito interessante, que a gente ouve junto. O ponte tem uma lenda. O nome da ponte é a Ponte Santo Benezé. Benezé é um santo local daqui. Ele, diz a lenda, que Benezé era um pastor, morava nas colinas e um dia ele ouviu vozes divinas, que lhe diziam de ir no Avignon construir uma ponte. Ele então veio em Avignon, conversou com o clero e falou: eu escutei vozes divinas. O clero achou que ele era louco, mas para provar a sua fé, deveria carregar uma pesada pedra até o rio. E Benezé cumpriu a missão. E então dizem que aquela pedra foi a pedra fundamental do ponte. Podem ver uma capela sobre a ponte, sim? Quando Benezé morreu, foi considerado como um santo e se construiu a capela, onde foi enterrado dentro da capela. E foi um lugar de peregrinação muito importante essa ponte, o Ponte Santo Benezé. Tem duas capelas, embaixo a capela de Santo Benezé. Agora Benezé não, o corpo de Benezé não fica aqui, porque o Rio Rhône tem muitas cheias, então o corpo de Benezé fica em uma igreja dentro da cidade. E acima tem outra capela dedicada a São Nicolás. São Nicolás é famoso pelas crianças, mas também São Nicolás é o protetor dos navegadores. E aqui, na época medieval, o Rio Rhône era um rio com muitos trânsito. Um outro panorama da ponte, quando nós subimos um pouco mais, dá para avistar a beleza das paisagens francesas. A cidadezinha que tínhamos em frente lá, onde a Carol nos falou que tinha a fortaleza de um rei. Se Avignon guardava a sede da Igreja Católica, o rei da França também tinha que ter algo ali na região. Então, dali a gente avista um pouco e que a ponte de Avignon unia essas duas cidades. Ela falou também um pouquinho a respeito disso. O reino da França começava no outro lado. E você vê a fortaleza no outro lado. Quando os papas estabeleceram aqui e construíram um palácio, o rei da França do outro lado tinha que mostrar que era o chefe lá. Então também construiu um palácio para demonstrar seu poder do outro lado. Então, em frente ao palácio do Papa, tinha um palácio tinha uma fortaleza, a fortaleza do rei da França. Do outro lado, tem uma cidade que se chama Villeneuve-les-Avignon. Você vê a torre no outro lado? Quando a ponte de Avignon ficava completa, chegava até a torre lá. E a torre pertencia ao rei da França. E para aqueles curiosos que gostam de diversificar o esporte que assiste, se já ouviram falar no Tour de France, aquela competição, que vão pelos vilarejos franceses, ela nos disse que ali próximo de Avignon também tem um lugar que faz parte do circuito desse Tour de France. Claro que não o vimos propriamente ali, mas pelo menos saber que estávamos na região foi interessante. Vejamos o que ela falou sobre isso. É a isla da França mais grande, isla sobre um rio, a mais grande da França. Podem ver uma montanha para lá, uma montanha. É a montanha mais alta da Provença, se chama Mont Ventoux. É muito famoso por... Você conhece o Tour de France? Sim, bicicleta. A bicicleta. É muito famoso pela bicicleta, Mont Ventoux. E poder
visitar um pouco dessa ponte, que ela não permite o percurso todo, como disse, parte dela já foi perdida. Foi muito bom também para fazer alguns registros no lugar e nos maravilharmos com a beleza daquelas águas, onde hoje as pessoas fazem muitos passeios de barco, de caiaque, usado para navegação ou simplesmente para contemplação. Então, mais algumas imagens interessantes também, a gente vendo junto enquanto conversamos. E lembrando que, mas o que tem dentro das muralhas? Até agora nós ficamos só do lado de fora? Sim, desta vez foi fora das muralhas. O que tem lá dentro, vamos apresentar para vocês no programa da próxima semana. Por isso fica sempre aqui o nosso convite. Se você gosta de viajar conosco, a cada semana conhecendo lugares diferentes, e principalmente inscrevam-se no canal youtube.com/Diocese de Apucarana. Sempre uma novidade muito especial chegando até vocês. E que possamos novamente na próxima semana estarmos aqui juntos para conhecermos o que existe dentro das muralhas da cidade medieval de Avignon.